Olá, nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre a criação de estradas. É uma ferramenta bem importante da CryEngine e muito interessante aí para a gente poder estar criando estradas. A criação de estradas ela é bem simples, nesse botão MISC. Vamos clicar aqui no botão MISC, na Role Ocupar, e aqui nós temos Road, ou seja, estradas. Então, para criar estradas, eu vou clicar no botão, vou clicar aonde eu quero começar a estrada. Por exemplo, aqui, ó, suponhamos que eu quero, vou puxar esse terreno para cá um pouquinho, para me ter uma noção de onde eu estou aqui. E vou começar a criar uma estrada aqui neste ponto. Então eu clico aqui no ponto e vou arrastando o mouse e selecionando os pontos aonde eu quero estar criando as estradas. Então é só ir clicando. Sempre lembrando o seguinte, quanto mais perto os pontos, mais controle eu tenho. A questão das curvaturas da estrada. Se eu utilizar os pontos muito longe, então eu tenho menos controle para me conseguir, principalmente essa parte de subida, descida de montanhas. Então vou clicar aqui, vou fazendo, clicando, criando as estradas. E aonde eu quiser terminar a criação da estrada, basta eu dar 2 cliques. Então, dá 2 cliques. Por padrão, se vocês olharem, isso aqui é a nossa estrada. Ela tem, aqui embaixo, a gente tem as configurações, que por exemplo, a largura dessa estrada é de 4, mas eu poderia colocar 10. Olha só, já enlargueceu a estrada. Aqui eu tenho a largura aqui da borda. Isso aqui ela é aplicado quando a gente manda alinhar o terreno, a grade aqui da estrada. Mas aqui eu vou deixar para o padrão, deixar 6. Esse step size aqui, essa distância, vou mostrar para vocês aqui. Essa distância entre os pontos de controle, ou seja, a distância das texturas. Se eu aumentar isso aqui, ó, ou se por exemplo eu colocar 1, olha só, pode observar que a distância aqui entre um e outro diminuiu. Se eu aumentar isso aqui para 10, vocês vão ver que o ponto de controle aqui, ó, aumentou. Então, vamos deixar o padrão 4 aqui. Isso aqui principalmente quando se está fazendo uma curva. Então nas curvas, às vezes você quer uma curva mais suave. Então você diminui esses pontos. Aí você consegue fazer uma curva mais suave. Aqui a gente tem essa aqui que é a distância das texturas, comprimento das texturas. A gente tem uma estrada aqui, ela tem 10 metros. Então aqui o ideal é você colocar 10 por 10, que a maioria às vezes das texturas elas são quadradas. Então se você deixar aqui, por exemplo, 4, 5 vai ser a metade de 10, ou seja, a textura vai pegar de fora a fora, só que ela vai reduzir no comprimento, aí fica meio distorcido. Esse short priori a gente vai falar daqui a pouquinho. E nós temos aqui em cima o material. Se vocês observarem, não tem material aplicado aqui à textura, à estrada no caso. Eu venho aqui, eu posso atribuir o material. Então, aqui, só clicar aqui, material de estradas, e vão aplicar esse Dit Road Track. Isso aqui você pode clicar com o botão direito e mandar aplicar a objeto selecionado, ou então clicar nesse botão aqui em cima. Olha só, ele já aplicou a textura que eu escolhi. Pessoal, agora é o seguinte, tem 2 formas de eu criar a estrada. Uma é dessa forma, eu criei aqui, ó. Então já criou a estrada toda.
seguindo o terreno. Agora eu posso colocar o terreno para seguir a estrada. Então é só selecionar a estrada. E vou vir aqui embaixo e mandar alinhar o terreno à estrada. Observe que aqui tem a grade. Então esse terreno ele vai alinhar essa grade. Mandar aqui, ó, align. Olha só. Então o terreno ele alinhou a estrada. Ficou bem mais interessante. Então nós temos isso aí. Agora é o seguinte, às vezes você precisa colocar uma ponte, algum outro objeto aqui no meio aqui da estrada, em algum ponto. Às vezes você está atravessando um rio, então você precisa de criar uma ponte. Para isso a gente precisa quebrar essa estrada ao meio ou em algum ponto. Eu vou criar uma outra aqui só para a gente estar verificando isso aí. Eu vou vir aqui para o outro lado. Eu vou dar uma modelada nesse terreno aqui só para poder explicar para vocês um detalhe aqui. Eu estou só alinhando o terreno aqui só para eu poder explicar um detalhe. Olha só, suponhamos que eu queira aqui eu vou criar uma estrada novamente, então vou criar uma estrada aqui. Pronto. Essa estrada eu vou atribuir aqui um material de estrada. E agora eu vou criar uma outra estrada aqui assim. Eu tenho então aqui duas estradas, eu vou mandar aplicar aqui, alinhar terreno. Eu tenho uma ferramenta aqui que é merge, ou seja, emendar uma estrada a outra. Então eu vou clicar aqui, ó, clicar no primeiro ponto, e clicar aqui na outra estrada, no ponto da outra estrada que eu quero emendar. Certo? Só voltando aqui. Deixa eu criar novamente, vou criar a estrada aqui novamente. Criei outra estrada. Eu vou vir aqui mandar alinhar. Olha só. Eu quero emendar esta estrada criada, essa aqui, com essa aqui. Eu vou selecionar a estrada que eu quero. Vou vir aqui em MISC, ou Merge, né? Vou clicar no ponto e clicar nesse ponto. Então, com isso, o que eu fiz? Eu emendei essa estrada com essa. Ok? Isso aí só funciona no ponto inicial e final. Então, você não consegue emendar uma estrada nesse ponto do meio aqui. Tá aqui. Agora, eu consigo, por exemplo, eu vou mandar alinhar novamente. Eu consigo, por exemplo, criar uma nova estrada aqui. Criar uma estrada ultrapassando esta estrada. Aqui. Vou mandar alinhar. E vou atribuir um material para ela. Olha só.
Eu tenho duas estradas, elas elas se cruzando. Então, assim, às vezes eu preciso, nesse caso aqui, suponhamos que a estrada de asfalto eu quero que fique em cima dessa estrada aqui. Se eu selecionei essa estrada, aqui eu tenho um parâmetro chamado short priori. Se essa estrada é a que vai ficar embaixo, então ela tem que ter um valor menor. Se essa estrada aqui vai ficar por cima, ela tem que ter um valor maior. Então eu posso atribuir aqui o valor 1. Olha só, eu passei essa estrada por cima dessa estrada. Então, vocês podem observar que agora ficou bem melhor. Ok? Outro detalhe que eu quero falar aqui de estradas é que, por exemplo, às vezes eu preciso cortar essa estrada. Então eu posso selecionar a estrada e vir aqui em Split, clicar no ponto que eu quero cortar. Então essa estrada se transformou em duas estradas. Para quê? Isso aqui, o objetivo é o seguinte: às vezes, em algum momento, é que eu falei com vocês, a gente às vezes queira colocar uma ponte, um objeto aqui. Então você pode, tem essa estrada e tem essa estrada, ok? Agora eu quero colocar às vezes um ponto de controle nessa estrada. Vou vir aqui. Eu quero adicionar um ponto aqui. Então, para mim adicionar um ponto, eu vou selecionar a estrada, clicar aqui em editar e vou vir aqui, pressionar a tecla Ctrl e dar dois cliques aqui no meio. Pronto, eu criei, então aqui eu já tenho um ponto de controle. Olha só, estou criando uma ladeira aqui. Então eu posso mandar alinhar com o terreno. Observe que o terreno acompanhou a estrada. Só que toda vez que você criou estradas, o ideal é você aplicar as texturas novamente. Então aqui a pintura do terreno, depois que você criou, tá beleza o terreno, aí você vem no terreno e pinta novamente. Pinta novamente os pontos. Ok? Porque na hora que você cria, às vezes quando você cria aqui, as texturas ela fica meio esticada, então é interessante fazer isso que eu acabei de falar com vocês. Tá? Aqui eu posso trocar, por exemplo aqui, ó, vou selecionar esse aqui, vou vir aqui, alinhar novamente. Eu posso vir aqui e trocar o material desse terreno, dessa estrada. Por exemplo, esse aqui. Olha só. Então eu tenho aqui o material. Um material diferente. Eu vou selecionar essa estrada, só mostrar para vocês aqui aquele detalhe aqui, ó. Se por exemplo eu colocar um aqui, olha só, a textura continua a mesma, só que a curvatura você vai ser mais, a gente vai enxergar melhor na estrada de asfalto. Já a gente vai lá. Agora esse talhe aqui, se eu colocar um, olha só como que a textura fica. Então ela concentra de uma forma. Se eu aumentar isso aqui, colocar 10, olha só. Ok? Deixar um aqui, uma espécie de terra batida. Esse aqui, vamos ver aqui uma curva. Por exemplo aqui, ó, nós temos uma curva.
Vocês podem observar que aqui está meio, ou seja, reto, quadrado. Então eu posso melhorar isso aqui. Se eu selecionar essa estrada, eu posso vir aqui e colocar 1. Então vocês vão ver que a curva ela ficou mais suave. Se eu colocar 10, olha só, vai ficar mais quadrado, ok? Sempre que fizer qualquer mudança que você fizer aqui, é interessante vir aqui e mandar alinhar com o terreno e fazer as pinturas, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, mudança aqui, a gente pode mudar a textura do terreno. Essa parte de editar, toda vez que você precisar editar qualquer ponto, que você não consegue movimentar um ponto desse. Agora, se você clicar aqui em editar, aí você já consegue selecionar os pontos. Aí, então eu posso vir aqui e mandar alinhar com o terreno, ok? Suponhamos que aqui, neste ponto, eu queira colocar uma ponte. Então, eu posso selecionar, vir aqui, split, e clicar no ponto que eu quero fazer o corte. A partir de agora eu tenho duas estradas. Tenho essa. E tenho essa. Ok? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar, abrir esse terreno. É só, eu estou aqui no caso abrindo, ou seja, é só pressionar a tecla Ctrl. Pressionando a tecla Ctrl eu consigo abaixar esse terreno. Então eu poderia pegar aqui, ó, abaixei, vim aqui em objetos, ou seja, nos brushes, procurar aqui pontes, desativar a grade aqui para mim ter um melhor controle. Olha só, então aí eu por aí vai. Então aí eu consigo estar criando aí o terreno tranquilo. Vou só editar aqui. Para mim retirar um ponto, igual eu fiz agora, é só pressionar a tecla Shift e eu consigo retirar o ponto. Esse ponto aqui tem uma altura de 59 e mesma coisa eu vou fazer nesse outro lado. Dá um ESC.
selecionar esse aqui, editar, vou pegar esse ponto e colocar ele na altura 59 e mandar alinhar com o terreno. Ok? Então aí você vai fazendo. Eu vou abaixar um pouquinho, dar um ESC aqui. Eu vou abaixar um pouquinho essa casa. Eu tenho aqui, eu vou entrar no modo de jogo para aqui criar, tá? Essa estrada eu vou aumentar ela um pouquinho. Mesma coisa eu vou fazer com essa. E essa casa chegar um pouquinho para cá. Olha só. Aí aqui você consegue modelando ao gosto. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho. Então eu cliquei aqui, vim aqui em editar. Vou puxar um pouquinho para trás aqui esse terreno. Subir um pouquinho. Pronto. Prontinho. Então eu tenho aqui, eu vou até baixar um pouquinho mais. Eu tenho aqui a estrada e uma ponte criada, ok? Se eu quiser dar um passeio aqui,